Graças e paz, queridos e queridas. Graças e paz. Amém. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Confesso que estar aqui com vocês hoje, para mim, é um motivo de muita alegria, tendo em vista que essa igreja é uma igreja que investe na juventude, uma igreja que investe em missões, e eu, como missionário das missões nacionais, eu vejo o quanto é importante receber da igreja todas as orações, todos os carinhos, as mensagens, as ofertas e momentos maravilhosos, a qual esta igreja, por meio dos seus irmãos, proporciona para nós que estamos no campo. Então, de fato, é muito importante vocês estarem em uma igreja que visa a pregação da palavra genuína, a doutrina, que investe na vida de vocês, que investe na sã doutrina, e isso é maravilhoso. Então, a minha oração é que esta igreja continue com esse foco, continue com esta visão, continue avançando, investindo em vidas, em vocês, na futura geração desta igreja. Amém? Deixo aqui também um abraço da minha esposa, Luísa. Ela está nos preparativos também, aí já para irmos para São Paulo. Nós vamos para São Paulo agora, essa madrugada. Temos um casamento para estar presente na semana que vem. E aí ela, coisa de mulher, está se preparando, está cuidando lá da sua beleza. Então, eu falei, fique aí, cuide da sua beleza, que eu estarei lá representando você. Então, deixo um abraço muito grande para vocês, tá bom? Como o nosso querido irmão, ele acabou de falar, eu estou de partida para o Rio de Janeiro, onde durante todo o meu tempo eu fui ensinado, onde eu fui doutrinado, com uma igreja muito parecida com essa, no que tange a investimento, a missões e a envolvimento com o próximo. Então eu volto para o Rio de Janeiro direcionado por Deus, isso é muito importante. A gente precisa tomar decisões direcionadas por Deus, conectados pelo amor, tomamos decisões importantes na nossa vida. Por mais que você não entenda, por mais que você, a princípio, não consiga visualizar ou vislumbrar o que de fato essa decisão pode acarretar na sua vida, mas quando você é conectado pelo amor de Cristo, você consegue tomar decisões importantes, valiosas, preciosas, que, consequentemente, irá contribuir significativamente na sua vida e também no reino de Deus. Então, fico muito feliz de estar sendo guiado por Deus para assumir esta igreja lá no Rio de Janeiro. E certamente estarei lá na PIB de Madureira, com certeza, estarei indo lá, porque teremos ainda os nossos laços muito próximos, por conta da minha esposa. Ela vai continuar na Junta de Missões Nacionais, então ela vai estar bem próximo da Casa Viver, então, consequentemente, essa relação com a PIB de Madureira vai existir. Então, os laços aqui, querendo ou não, ainda vai estar meio que juntos ainda. Amém? Sem mais delongas, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. E aqui eu estou lendo aqui na NVI, inclusive na Bíblia que eu ganhei de presente quando eu vim aqui pregar. Que Bíblia bonita, ó. Vou estar levando de lembrança aí. Obrigado pelo presente. Eu sabia que ia usá-la em um momento oportuno aqui nessa igreja. Efésios 2, 4 e 5 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça vocês são salvos. Vamos repetir essa parte final aqui? Pela graça vocês são salvos. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento tão sublime, o momento da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por todos os louvores entoados, pela oração, pelo momento de dízimo e oferta.
Obrigado, Pai, por tudo que está sendo feito em prol do Teu nome. Use a minha vida, Senhor Deus, como instrumento em Tuas mãos, e que esta palavra acerte o coração, o Pai, de cada um de nós, como uma flecha que acerta o alvo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Me ilumine, Senhor Deus, e que as minhas palavras, que as palavras que serão ditas, não sejam minhas palavras, sobretudo as Tuas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus queridos, nesse tema, conectados pelo amor, eu não poderia começar este momento de introdutório falando a respeito do amor, cuja referência ela é primordial para a nossa vida, que é Cristo Jesus. Nós temos Jesus Cristo como nosso referencial de vida. E esse Jesus Cristo, por amor à sua igreja e por amor a todos nós, e enviado por Deus, ele morreu por nós. E ele morreu por nós, não porque nós merecíamos, e até hoje nós não merecemos, mas porque ele cumpriu, ele foi obediente à voz de Deus, e ele cumpriu aquilo que já estava pré-estabelecido, já determinado por Deus há muito tempo. E por amor a você, por amor a mim, ele se entrega, ele sofre, ele recebe os açoites que era para mim e para você, ele é caluniado, ele é cuspido, ele é humilhado, ele é arrastado quilômetros, ele é posto num madeiro, posto numa cruz. Na sua cabeça tinha uma coroa de espinhos. Ele foi humilhado perante o seu povo, ao qual ele tanto realizou milagres, ao qual ele tanto amou. Certamente tinha pessoas que ele caminhou lado a lado, certamente tinha pessoas que ele realizou milagres, e muitas dessas pessoas que ele realizou o milagre, muitas dessas pessoas viraram as costas. Muitas das pessoas que tiveram contato com o nosso Mestre, com o nosso Salvador, viraram as costas. E ali diante da cruz, ele sofre aquilo que era para nós sofrermos. E ali naquela cruz, ele carrega um peso que não era para ele carregar, humanamente falando, era para eu e para você também carregar. Mas ele tinha um propósito específico, porque ele estava conectado com o Pai. Essa conexão era muito grande, essa conexão foi tão grande, o amor foi tão grande, que foi capaz de nos salvar, que foi capaz de nos ligar a Deus, de nos levar à salvação. E por meio de Cristo nós somos salvos, e pela graça nós somos salvos. E aqui neste livro de Efésios fala muito sobre a parte prática, sobre aquilo que devemos realizar de fato em Cristo Jesus. E ele afirma aqui veementemente, olha aqui, Deus, sendo rico em misericórdia, povo de Éfeso, por causa do grande amor com que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Olha, por mais que vocês façam algo, povo de Efésios, igreja de Cristo, por mais que vocês realizam algo para alcançar a salvação, eu estou dizendo para vocês que é pela graça que vocês são salvos. Não é por merecimento, não é pelas boas obras. E aí eu não quero dizer que você não tem que realizar obras, não, porque você não realiza obras, não faz o bem para ser salvo, mas porque você é salvo, você realiza obras. E há uma grande diferença nisso. Enquanto outras religiões pregam a obra pela salvação, nós entendemos e nós claramente nos entregamos a essa verdade, que pela graça nós somos salvos, e porque somos salvos realizamos
grandes obras em nome do Senhor. E essas obras, elas precisam, em todo o tempo, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos conectados pelo amor, por esse amor, quando a graça nos alcança, quando entendemos a importância do quanto isso é importante na nossa vida, nós não nos tornamos iguais ao mundo. Nós fazemos totalmente diferente, porque o Evangelho, ele propõe atitudes e ações diferentes do mundo. É por isso que você é cristão, é por isso que você está numa igreja que prega a palavra, numa igreja que ensina a sã doutrina, porque é por meio da palavra que você vai se diferenciar das pessoas que não são conectadas pelo amor, e é por meio da sã doutrina, desse amor expresso na cruz, que conectou você a Cristo, a Deus, que vai fazer com que outras pessoas também se conectem a esse amor. Conectados pelo amor é muito mais do que você entender individualmente o que isso significa. Ele vai além de um entendimento pessoal e individual. Ele é inicialmente um entendimento e posteriormente uma prática. Porque quando eu entendo o que esse amor ele significa para mim, e o que esse amor pode significar para outras pessoas que eu tanto amo, para as pessoas próximas a mim, para as pessoas que eu nem conheço, eu começo a agir da forma que o nosso referencial de vida, Jesus Cristo, nos ensina, agir diferente. E aí você começa então a trilhar esse caminho, conectados pelo amor de Cristo, você começa a trilhar um caminho direcionado pelo Espírito Santo. E aí você começa então a travar as lutas que um cristão trava e que é normal travar, que são as perseguições, que é você muitas vezes ser escanteado porque você pensa diferente, que às vezes você não vai ser bem-vindo em certos lugares porque você é um cristão. Mas aí você está conectado com Cristo, você sabe o que você tem que fazer, você sabe qual é a sua missão em Cristo Jesus. E aqui, dentro dessa pequena introdução, eu quero te levar à reflexão sobre quais as ações que aqueles que são conectados pelo amor de Cristo devem realizar, e o que ele deve representar neste tempo tão difícil que estamos vivendo. E aí eu quero dizer que aqueles que são conectados por esse amor, pelo amor de Cristo, eles são transformados, e a sua transformação, ela gera uma mudança na sua vida individual e na coletiva. Olha que interessante, quando você não era cristão, você agia de uma forma, você pensava de uma forma, e aí você é alcançado por esse amor. Esse amor alcança você, esse amor te transforma, e você muda a mente, você muda o seu comportamento, você é transformado individualmente, você é transformado para transformar. Aqueles que são conectados pelo amor de Cristo, eles são transformados para transformar, eles são transformados e são agentes de transformação. Porque o amor que ele recebeu é tão grande, que ele não consegue ter somente para você. Ele quer multiplicar com todas as pessoas. Ele quer multiplicar com seus amigos, com a sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Aqueles que são conectados com o amor de Cristo, não perdem a oportunidade de falar do amor de Deus. Amém? E assim deve ser a sua vida em Cristo Jesus. E o maior exemplo que temos de alguém que foi transformado individualmente e depois transformou uma geração é o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo era o que podemos comparar hoje com um extremista. Esse extremista que persegue cristão, que degola, que mata, que passa por cima, do Oriente Médio. Ele era um desses caras hoje. E foi um desses caras que teve um encontro com Cristo, que foi conectados pelo amor de Cristo, que simplesmente fez com que o Evangelho chegasse até a mim, até você, por conta de uma obediência, porque ele ia para um lugar, ele ia para um continente, Deus manda ele para outro continente. Obediência, conectados pelo amor. Aquele que é conectado pelo amor é obediente, ouve a voz de Deus e não retruca as vontades de Deus, ele não debate as vontades de Deus, ele só obedece. Deus orienta, conduz, ordena, manda e ele obedece. O grande problema, muitas vezes meu e seu, eu me incluo, é que quando a vontade de Deus não bate com a sua vontade, você quer retrucar, você não quer obedecer, você acha que Deus é doido às vezes, você acha que Deus não sabe de nada. Ah, Deus, isso aqui é absurdo para mim, eu não vou te obedecer porque, olha, de acordo com o que os meus pais traçaram para mim, porque de acordo com o que eu tracei para mim, Deus não está indo de acordo com a tua vontade não, porque de acordo com o que as pessoas querem que eu seja, do que os meus pais querem que eu seja, o meu chefe quer que eu seja no trabalho, o Senhor está mandando eu fazer outra coisa, mas isso que o Senhor está mandando eu fazer é absurdo, e aí você não obedece, você escuta claramente a voz de Deus, para fazer completamente ao contrário daquilo que as pessoas estão falando para você fazer, e você não faz. Por quê? Você ainda não está conectado plenamente com Deus, e parece que o amor de Deus não é o suficiente para te convencer de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você não obedece à voz de Deus, quando você não obedece àquilo que Deus manda, você ainda não está 100% conectado com Deus, você ainda não está 100% conectado com o verdadeiro significado do amor que Ele mostrou para você na cruz, porque os conectados pelo amor de Deus, eles confiam cegamente em Deus. Os conectados pelo amor de Deus, ele confia plenamente, cegamente, porque nada mais importa na vida, nenhuma voz é mais importante do que a voz de Deus. E aí um desafio para vocês jovens, que estão numa fase de escolhas, uma fase de direcionamento, e aí você fica naquele impasse, faço a vontade de Deus ou faço a vontade dos homens? Faço a vontade de Deus ou faço a minha vontade? Faço essa faculdade que eu quero e meus pais querem, ou faço a vontade de Deus que quer me direcionar para outro lugar? Assumo esse compromisso no trabalho, que me requer um tempo a mais, mas me dá um retorno financeiro bom, só que às vezes eu vou ter que estar fora da igreja, ou um trabalho que vai requerer de mim um tempo menor, um salário menor, mas eu vou ter um tempo maior com Deus. Aí eu não sei o que Deus está falando para você, eu não sei, eu só sei de uma coisa, que aqueles que são conectados pelo amor de Deus, fazem a vontade de Deus, sem pestanejar, sem indagar, sem querer saber o motivo, porque ele sabe que a obediência a Deus vai gerar para ele bênçãos, vai gerar para ele a satisfação de estar no centro da vontade de Deus, e nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Sabe por quê, jovem? Você às vezes fica indeciso na sua vida. Sabe por que às vezes parece que você, por mais que você estude, trabalhe, por mais que você esteja de repente num ambiente de trabalho, até ganhando bem, até sendo bem financeiramente, ou você está num patamar acadêmico bom, sabe por que às vezes você não é completo, você parece que não está feliz, parece que está faltando algo? Sabe por quê? Porque você não fez a vontade de Deus.
porque você não está no centro da vontade de Deus. E aí Deus respeita você. Deus, Ele não vai abandonar você porque você escolheu uma faculdade errada, porque você escolheu um trabalho errado, ou de repente porque você não está no centro da vontade dEle. Ele não vai abandonar você. Só que quem tem o Espírito Santo, quem foi alcançado pela graça, vai passar a vida inteira tendo esse sentimento de que está faltando alguma coisa. Foi o sentimento que há muito tempo atrás eu tive. Eu estava lá na área militar, seguindo a minha carreira, e Deus fala: sai, vai para outro lugar, faça isso, faça aquilo. Eu fiquei postergando lá umas 3, 4 anos. E aí, chegou um tempo que eu tive que tomar uma decisão. E foi tão claro que se eu dissesse não, eu ia viver dessa forma, eu ia ter lá a minha vida estabilizada, eu ia continuar sendo militar, Deus ia me dar uma outra esposa, diferente da Luísa, mas eu ia ter esse sentimento de que estava faltando alguma coisa. É esse sentimento que o nosso Deus não quer que você tenha, porque esse sentimento atrapalha a sua vida. Esse sentimento muitas vezes te frustra, e às vezes você chora, às vezes você fica entrando em conflito por conta disso. Mas eu quero dizer para você que mais vale fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. Aí me lembra muito o apóstolo Pedro, quando ele está lá em Atos capítulo 2, lá em Atos capítulo 5, que ele é preso, ele e os apóstolos são presos, e aí eles são levados para a prisão, o anjo liberta eles da prisão e fala: eu vou tirar você da prisão e vocês vão pregar ali a palavra de Deus, vocês vão lá no templo pregar a palavra da vida. E aí eles ficaram meio sem entender: eu estou preso porque eu preguei a palavra, aí o anjo do Senhor me liberta para pregar a palavra de novo. Mas ele obedeceu. E aí quando eles foram interrogados, eles falaram: mas mais vale fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens. Sabe o que aconteceu depois ali? Eles não foram, depois teve o discurso de Gamaliel, eles estavam sendo condenados à morte. Após esse discurso, eles foram apenas açoitados, mas eles saíram felizes, porque eles foram açoitados. E lá no final do capítulo, lá está dizendo que eles ficaram felizes, porque eles estavam indo pregar o Evangelho e porque eles cumpriram a missão de Deus. Isso é obediência. Estava conectado por esse amor, e esse amor foi o suficiente para poder fazê-lo suportar as dores físicas, emocionais e psicológicas, porque ficar preso num local insalubre, frio, sem comida, sem conforto não é fácil. Então, meus queridos, é tempo da gente entender que se você foi alcançado por Cristo, outras pessoas precisam ser alcançados também. E quando a gente vai olhar a vida do apóstolo Paulo, ele foi transformado individualmente e ele coletivamente transformou a vida de centenas e milhares de pessoas, e vai continuar transformando, porque a palavra de Deus, ela é viva, e ela vai continuar transformando até que Ele venha, amém? Até que Ele venha. Enquanto Ele não vem, preguemos a palavra de Deus, amém? Você está na faculdade, você que está na escola, você precisa fazer diferente. As pessoas precisam ver que você é de Cristo, que você está conectada com Cristo, amém? Aqueles que são conectados pelo amor de Cristo, avançam para as coisas que estão adiante e não se prendem ao passado do pecado. Filipenses 3,14 fala isso. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante, eu prossigo para o alvo. O alvo dele é Cristo Jesus. A vocação que ele tinha em Cristo Jesus era mais importante do que qualquer outra coisa. Aqueles que são conectados pelo amor de Cristo, ele não se prende ao passado, ele entende que eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O nosso maior problema às vezes é que você olha para trás, só que o amor de Cristo não é o suficiente para te impedir de ficar preso
nos seus pecados que você cometeu lá atrás. Aí, às vezes você quer pegar, você joga no mar do esquecimento, aí você coloca uma roupa de mergulho e vai lá buscar o que é para estar no fundo do mar. Você vira mergulhador. Você quer nadar nas mais profundezas para poder achar, tentar achar e buscar aquilo que está lá no fundo do mar. É tempo de você parar de ser mergulhador e começar a ser um corredor. Um corredor, e a gente está no atletismo, a gente está nas Olimpíadas, a gente vê o atletismo, a meta dele é chegar na linha ali de chegada. Ele olha para frente. No máximo que ele faz é dar aquela olhadinha para trás ali, para ver se o oponente está muito próximo. Mas quando ele olha para trás, ele não fica preso atrás. Pelo contrário, quando ele olha para trás, dá mais um gás ainda para ele poder avançar. O teu passado, você só pode olhar para trás para uma coisa. Você olha para trás e fala, eu não quero ser mais esse cara não. Eu não quero ser mais essa menina não. Eu não quero agir dessa forma não. Não dá. Eu sou cristão, eu fui salvo. Se eu sou salvo, esse amor, ele me alcançou, e pela graça eu sou salvo, eu não posso ficar olhando para trás, ficar preso ao meu passado, eu não posso ficar cometendo os mesmos erros sempre. Aquele que é conectado pelo amor de Cristo, tem a sua vida marcada mais pelo amor, do que pela tristeza e pela prisão do passado, de pecado. Porque o amor e a graça te libertou, você é uma nova criatura, e o passado tão somente serve para poder te alavancar para frente, para você olhar para trás e tomar ainda mais fôlego, para poder avançar na linha de chegada. Você não pode ficar olhando para trás e querer voltar o tempo todo, comendo o seu próprio vômito. Deus te perdoa, você vai e faz de novo. Ele te perdoa, você vai e faz de novo. Aí eu pergunto, que amor é esse? Que amor é esse? Você não está amando Cristo fazendo assim, dessa forma. Você está brincando. Não está levando a sério. Uma coisa é você batalhar para poder abandonar o pecado, outra coisa é você fazer conscientemente, outra coisa é você deixar a carne falar mais alto do que o amor de Cristo. E a proposta de Cristo é justamente essa, é que o amor dele seja maior do que todas as suas vontades de pecar, do que todas as suas vontades de fazer aquilo que a carne pede. Eu sei que a carne vale militar contra o Espírito, o que vai prevalecer é aquilo que tiver maior em abundância em você, e é por isso que você que é conectado pelo amor, deve buscar em todo o tempo a palavra de Deus, porque é ela que vai te sustentar. Sozinho você não vai sustentar, você não vai conseguir, não adianta bancar o durão, não adianta achar que você vai conseguir resistir ao pecado, não vai. Sem a palavra de Deus você não vai, sem oração você não vai. Jesus Cristo, ele resistiu à tentação por meio da palavra de Deus. Porque que eu e você tem que ser diferente. Não somos super-heróis. Aqueles que são conectados pelo amor não se prendem e não olhem para trás com vontade de cometer os mesmos erros. Ele olha para as coisas que estão adiante, e aquilo que está adiante, aquilo que está à sua frente, é muito mais importante do que aquilo que ficou lá atrás e que te aprisionou durante anos. Às vezes você não está sendo liberto, você não está experimentando o melhor de Deus, porque você está olhando para trás, está se prendendo e esquecendo de olhar para as coisas que estão adiante. Deus está falando para você, olha o que é que eu tenho para você. E aí você prefere olhar para trás, você prefere se alimentar da comida do Egito, do que se alimentar do maná do céu. Aqueles que são conectados por Deus, eles avançam para as coisas que estão adiante. Aqueles que são conectados com o amor de Deus, obedecem em nome do amor. E lá em João 14:15 está dizendo assim, ó, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E olha que maravilhoso,
Você quer ser conhecido? Você quer ser conhecido como um cristão genuíno e verdadeiro? É só você obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Você tem amado o seu próximo? Tem um pastor que eu gosto muito, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim: os cristãos têm muita facilidade de chorar com os que choram, mas uma dificuldade muito grande de se alegrar com os que se alegram. Pessoas na nossa própria comunidade de fé não se alegram com as nossas vitórias. A gente precisa se alegrar em nome do amor de Deus, obedecendo os mandamentos. Quando eu amo o meu próximo, quando eu me alegro, é uma forma de amar. Quando eu parabenizo de uma forma sincera, quando eu caminho com ele, quando eu amo o meu próximo de alguma forma, seja ela com ações, seja ela com palavras, um conselho, qualquer manifestação de amor para com o seu próximo representa a Cristo. Aí você fala assim: mas no mundo está, vou falar linguagem de carioquês aqui, eu vou falar linguagem de carioquês, só o meu irmão que vai entender. Lá fora está sinistro, pastor. Lá fora está sinistro. O cara, quer me dar um tapa na minha cara, eu vou ficar por isso mesmo. O cara, xingou fulano, ciclano, eu vou ficar quieto não, pastor, eu vou partir para cima, vou fazer isso, aquilo, outro. Eu falei, eu não estou falando para você ser bobão não, cara, para você tomar um soco de graça também não, mas tem certas coisas que a gente precisa saber como agir, porque o mundo, ele age de uma forma, o cristão age de outra. No mundo, quanto mais você se destaca, quanto mais você se coloca numa posição elevada na sociedade, mais você é respeitado. No reino de Deus, os humilhados são exaltados. Olha que interessante. Lá fora é vingança, é olho por olho, dente por dente. No reino de Deus é perdoar 70 vezes 7, é dar a outra face, é não pagar o mal com o mal. Lá em Romanos está dizendo: não se deixe ser levado pelo mal, mas pague o mal com o bem. É difícil. Aí você fala: pastor, você está falando isso porque você é pastor, você nunca teve problema. Quem falou? Eu sou o cara que assim, eu estou pedindo a Deus sempre sabedoria, para que as minhas palavras, as minhas ações sempre glorifiquem a Deus, porque as atrocidades que eu vejo hoje em dia, é muito difícil. Se fosse o antigo Alexandre lá, eu partia para cima também, mas não sou mais o antigo Alexandre, agora sou um novo Alexandre. Então preciso agir de forma diferente, e não é fácil, e por não ser fácil, que esse amor que nós somos conectados, nos ensina a sermos diferentes. Sozinho não dá mesmo não, meu irmão. Sozinho, como é que você vai perdoar alguém que você teve um impasse muito grande? Como é que você vai perdoar alguém que te magoou profundamente? Como é que você vai perdoar, cara, alguém que te feriu com palavras, alguém que maltratou você, alguém que feriu a pessoa que mais você ama? Como é que você vai perdoar? Humanamente é impossível, mas com Cristo tudo é possível, amém? É por isso que você tem um Deus, e é por isso que você é conectado por esse amor. É esse amor que vai te dar força para você perdoar. Então, se você ainda não perdoou alguém ainda, ou precisa perdoar alguém, Deus alerta você: filho e filha, recorra a mim, porque eu vou te ensinar a perdoar, porque o meu perdão te alcançou, e esse perdão que você teve por mim, de mim, você vai também perdoar os outros, porque você, meu irmão, e eu não somos melhores do que ninguém. Se Deus nos perdoou com os nossos erros, com as nossas transgressões, por que nós não devemos e não podemos perdoar as pessoas que também nos ofenderam? É só Cristo que faz isso. Se você pensar humanamente, se você não tirar a caixinha
dar razão e ir um pouco para a parte espiritual, você não vai entender isso, você não vai perdoar. Mas é Cristo que vai fazer você perdoar. Às vezes seu pai, a sua mãe, seu tio, a sua tia, o seu irmão, a sua irmã, alguém no trabalho, na faculdade, na escola. Uma coisa é certa, Deus quer que você perdoe. Porque um cristão caminhar com ressentimento e mágoa de alguém não é legal não. Você ainda não foi completamente conectado por esse amor. Porque não é isso que Deus quer, porque Ele quer ver o seu bem e quer que você se reconcilie com a outra pessoa também. Amém? Por fim, aqueles que são conectados pelo amor de Cristo, são sal da terra e luz do mundo. Mateus capítulo 5, um sermão do monte, e eu sugiro que vocês leiam o sermão do monte, é a própria palavra de Jesus para nós, e ali não tem apóstolo, não tem discípulo falando, é o próprio Mestre Jesus, e ele fala assim para os seus filhos: vocês são sal da terra. Entenderam o que ele quis dizer? Vocês são. Ele não fala vocês serão, vocês podem ser, um dia senão. Ele fala vocês são, ok? Captaram? E aí esse Jesus fala o seguinte: mas se o sal perder o sabor, não servirá para nada, a não ser para ser lançado fora, pisoteado pelos homens. Olha que forte. Eu não sei o que significa para você, mas é que ele está dizendo é o seguinte: se você é cristão e você não faz a diferença no mundo, se você não preserva as questões morais, os ensinos, a prática, se você não dá um gosto diferente para esse mundo tão insosso e às vezes muito amargo, você não serve para nada. É forte, meus irmãos, mas é a palavra de Deus que está falando isso aqui. E ele quis comparar, às vezes você pode estar pensando: mas o sal é baratinho, pastor, é R$1,20, é R$12. Mas naquele tempo, o sal valia muito, era uma moeda de paga, tanto que a palavra salário, sal diário, eles pagavam com sal. E quando ele fala que não serve para nada para ser lançado fora, ele está fazendo ali uma comparação por entendimento daqueles que estavam ouvindo. Vale lembrar que no Sermão do Monte, Jesus está ensinando ali, próximo ali ao Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, naquela região ali entre os aclives e declives. E um dos aclives ele começa a ensinar, e está falando o seguinte, que era muito comum naquela época ali, o sal, ele preservar os alimentos, os peixes das embarcações. E ali o que acontecia? Quando aquela pedra de sal já não servia, eles pegavam e jogavam na areia, jogavam fora, e pegavam uma outra remessa de sal, que prestasse, que fizesse a sua função. Aquela pedra de sal, que já não estava mais servindo para as suas funções, o que ele fazia? Jogava fora. O que Jesus está falando para mim e para você, meu irmão, é isso. Se você não cumprir a tua função e a tua missão como cristão, você vai ser pisoteado pelos homens, você vai ser pisoteado pelo mundo, você vai ser envergonhado lá fora. E aí ele continua: mas você também é a luz do mundo. Veja que ele falou assim: você é sal da terra e você é a luz do mundo. E aí depois ele deu um porém ali, porém, e da mesma forma ele age quando ele te compara com a luz. Ele fala: olha só, você é a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, lá no Rio de Janeiro tem muito nisso, né, meu irmão? Lá no Rio de Janeiro você tem um monte lá, quer ver que tem gente lá? Um monte de favela lá, comunidade. Eu falo favela, gente, porque eles falam que pode falar favela, tá? A galera fala que não pode e tal, mas eles lá mesmo falam que eles não têm problema em relação a isso. Então, para não ficar aqui uma coisa, como está gravado, não falo favela / comunidade.
Lá na comunidade no Rio de Janeiro, você olha para o céu, você olha para o monte, tem um monte de casa lá, que não pode esconder, não tem como esconder as casas. Acendeu, já era, dá para ver. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, tampouco se acende uma vela e coloca debaixo da vasilha ou debaixo da mesa. O que ele está falando é o seguinte: você tem uma vela, acabou a luz, tem uma vela aqui, não faz sentido você pegar essa vela e esconder debaixo da mesa. Não faz sentido. O que ele está falando aqui é o seguinte: você é luz do mundo, então não faz sentido você se esconder. Não faz sentido você ser cristão ocasionalmente. Não faz sentido você dizer que é cristão aqui na igreja, você dizer que é cristão em certos lugares, mas em outros lugares você fala que não é cristão. Você nem sequer dá um apontamento de que você é cristão. É isso que ele está falando. Ele fala: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e não se acende uma vela e coloca debaixo da mesa. Ao contrário, você pega essa vela, coloca no lugar de destaque, para que as pessoas, quando adentrarem, elas sejam iluminadas. E sabe qual a consequência de quando a vela é colocada ali no centro? Todo mundo que entra é iluminado. Sabe o que acontece depois que ele fala? Que quando você age dessa forma, sabe o que vai acontecer? Ele está falando, e assim, ou seja, da mesma forma que aquela vela está ali iluminando a todos, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Amém? Você precisa expressar o amor de Cristo, porque você é conectado com Cristo, e você deve expressar o seu amor em todo o tempo. Não cabe, meus irmãos, um cristão não agir da forma diferente nesse mundo. Não cabe um cristão permanecer da mesma forma. Eu sou durão, eu sou brigão, eu sou assim. Então, o que o Evangelho tem para você de significado? O que o Evangelho representa para você se você não quer mudar? O Evangelho para você, na verdade, funciona como um preenchimento momentâneo, e não como algo que vai transformar a sua vida durante toda a sua vida aqui na terra. É tempo de você mudar, jovem. É tempo de você mudar a sua atitude com seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó. É tempo de você mudar a sua vida em relação às responsabilidades que Deus dá para você. É tempo de você mudar e amadurecer, porque o cristianismo, o cristão, quando ele está conectado com Deus por meio do seu amor, ele é maduro em receber crítica. E hoje muitas vezes você fica chateado por conta de críticas construtivas que às vezes líderes, às vezes seu pai, sua mãe fazem a teu respeito. Mas aqueles que são conectados pelo amor, aqueles que são sal da terra, luz do mundo, eles pegam essa crítica e eles amadurecem, eles olham para dentro de si, eles realizam obras em nome de Cristo. Não faz sentido, irmãos, você está numa igreja, você ser ensinado todos os dias, ou todos os domingos, ou todos os sábados, não sei quais são os dias que você está na igreja. Se essa palavra não transformar a sua vida, são duas coisas aí: ou você não está abrindo espaço para isso acontecer, ou você ainda não foi alcançado por essa graça. Porque aquele que é alcançado pela graça, ele não tem o desejo de permanecer da mesma forma. Se você tem o desejo, se você não quer mudar o teu jeito, cara, é um jeito que não agrada a Deus, se você não quer mudar isso, eu não sei o que você está fazendo aqui. Porque a proposta de Deus, desse lugar, da igreja, é causar em você um despertamento para a mudança, a conversão.
Eu caminhava de um jeito, eu encontrei Cristo, eu caminho do outro. Isso é uma conversão. É a mudança, a metanoia. E se você está aqui, meu irmão, é porque Deus deseja que você se conecte cada vez mais por meio desse amor. Se você está aqui, meu irmão, é porque Deus quer transformar a sua vida. É porque Deus, por meio do seu amor, quer mudar aquilo que mais prejudica você. Ele quer te libertar das suas dores. Ele quer te libertar dos seus pecados. Ele quer te libertar daquilo que te aprisiona, daquilo que te afasta de Deus. E é por isso que você está aqui. É por isso que essa palavra é pregada para você. E é por isso que você é conectado pelo amor de Cristo. E eu finalizo orando por você. Eu quero orar por você nessa noite. São duas orações que eu vou fazer. A primeira é para você que ainda não é conectado por esse amor. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não experimentou esse amor, que ainda não foi alcançado por essa graça. Eu quero dizer para você, seja você que está online, cultuando ao nosso Jesus, em casa, ou no seu trabalho, onde você estiver aí, você que está cultuando ao Senhor, que não foi alcançado por esse amor, peça para Deus agora: Espírito Santo, alcance o meu coração. Peça para a graça de Cristo te alcançar nessa noite. Você que está aqui, faça o mesmo pedido. Fala: Senhor Jesus, eu quero que essa graça me alcance. Foi falado de amor, foi falado dessa conexão que transforma, foi falado de Jesus Cristo que morreu por mim. Senhor Jesus, eu quero que a graça me alcance, eu quero ser salvo, eu quero ser obediente, eu quero ser transformado para transformar, eu quero fazer algo diferente na minha vida, eu não quero permanecer da mesma forma que estou. Faça essa oração, feche seus olhos. A segunda oração é para você que já é conectado com Cristo, para você que foi alcançado pela graça de Deus, mas que por algum momento você sente que está frio. Você precisa melhorar, você precisa se conectar melhor com Deus. Deus nessa noite fala para você: filho e filha, se conecte comigo, porque grandes coisas eu quero fazer na sua vida. Filho e filha, invista o seu tempo em mim. Invista o seu tempo lendo a palavra que deixei para você. Ore. Deus fala para você nessa noite: filho e filha, eu não quero que você fique preso pelos seus pecados. Eu não quero. Eu quero te libertar. Eu quero tirar todo esse peso que você está carregando. De repente você está cansado, tem algo que ninguém sabe que você está carregando. Tem traumas que ninguém sabe que você está carregando. Tem dores que você não falou para ninguém ainda. Tem lutas que você ainda não compartilhou com ninguém ainda. E Deus nessa noite está dizendo para você: entregue para mim. Entregue para mim. Eu quero carregar esse teu fardo. Fale com Deus nessa noite. Entrega para Ele: Deus, eu quero entregar todas as minhas lutas, porque eu não consigo mais voltar sozinho. Senhor Deus, eu quero confessar os meus pecados diante de Ti, quero recomeçar. E eu quero me arrepender, Pai. Eu me arrependo, Deus, dos meus erros, dos meus pecados, Pai. Eu não quero mais cometer. Me ajuda. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Pai. É difícil. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti nessa noite estes jovens, Pai.
eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei o que eles têm passado, eu não sei qual é o tempo que ele tem dedicado a ti, e eu não sei de que maneira o Senhor está conectado com cada um aqui, mas individualmente cada um sabe a proporção dessa conexão. Se você ainda, meu jovem, entende que precisa se conectar com Deus, mais com Deus, ore ao Senhor e comece nessa noite um novo propósito com Deus. Inicie nesta noite uma nova caminhada com Ele. Vire a página, recomece. O nosso Deus é especialista em recomeços, mas você precisa confessar diante de Deus as suas mazelas, os seus pecados. Precisa se arrepender. Fala: Deus, eu me arrependo, eu não quero mais, me ajuda. Porque recomeço sem arrependimento é fracasso, mas recomeço com arrependimento é um estilo de vida diferente que Deus deseja para você. É um recomeço que verdadeiramente vai fazer diferença na sua vida. Senhor Deus, cuide de cada jovem aqui, Pai. Toque no coração de cada um aqui, Senhor Deus. E se você fez essa oração, bota a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração e fala: Deus, eu quero recomeçar, eu quero viver um novo tempo contigo. Eu quero, Senhor Deus, administrar melhor o meu tempo contigo. Eu quero me conectar de modo mais profundo, ao ponto de experimentar o sobrenatural do Senhor. Pai celestial, eu quero experimentar e ter o privilégio de te obedecer, e a partir desta obediência, ó Pai, que eu possa ter experiências sobrenaturais, que eu possa ter paz no meu coração, que eu possa caminhar, ó Pai, de uma forma tranquila, sem frustrações, entendendo plenamente o que o Senhor deseja para a minha vida e realizando aquilo que o Senhor deseja que eu realize. Tantas vidas precisam ser alcançadas, tantos amigos precisam conhecer Jesus, tantos familiares precisam ser salvos. Deus quer usar a sua vida nesta noite, meu irmão e minha irmã. É tempo de você entender que essa conexão que você tem com Deus e essa conexão que Ele te proporciona, ela não é vã. Ela tem um propósito, e esse propósito é de conectar outras vidas a Cristo. Ore ao Senhor, peça a Ele: Deus, eu quero recomeçar, eu quero me conectar de uma forma diferente contigo. Em nome de Jesus, Pai, seja com cada jovem, seja com cada familiar. Senhor, perdoe pecados, Pai. Liberte, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que haja cura, Pai, nesta noite, cura emocional, Senhor. Vá também, Senhor Deus, com os seus familiares, com os enfermos, com os avós, com os avós, com os tios, tias, irmãos, irmãs, aonde estiverem, Espírito Santo, visite, Pai, cada um deles, visite os enfermos aqui representados, Pai, em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa, que o teu Espírito, Senhor Deus, possa tocar, Senhor Deus, nos enfermos, dos entes queridos que aqui estão, Senhor, em nome de Jesus. Que haja cura e restauração em nome de Jesus, e que por meio, Senhor Deus, das tuas ações sobrenaturais, por meio do teu amor, da tua compaixão e graça, que eles venham se render aos teus pés, Senhor. Usa, Senhor Deus, a vida de cada jovem aqui, Pai, em nome de Jesus. Que ao sair daqui, eles saiam reflexivos, que não seja somente apenas uma palavra, mas uma palavra, Senhor Deus, que vai fazer a diferença na vida deles, e que ao sair, eles possam, Senhor Deus, impactar vidas, Senhor, e já começar a agir. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos aqui foram abençoados pela palavra? Em nome de Jesus, levanta a sua mão e fala: eu fui abençoado. Que Deus possa promover para você, a partir desta noite,
uma conexão diferente com o nosso Deus, e que essa conexão ela possa ultrapassar as barreiras que te impediram há um tempo atrás, e que elas possam fazer a diferença na sua vida e na vida de todos aqueles que receberam por meio de você o amor de Cristo. Que Deus abençoe, que Deus continue conduzindo toda a liderança desta igreja, e fico à disposição também dos irmãos. Eu tenho minhas redes sociais também, pr.alehenrique. Estou sempre postando reflexões, estou sempre postando ali mensagens, estou sempre colocando ali formas de reflexão para vocês jovens estarem se edificando. Será muito, mas muito prazeroso ter vocês caminhando também nessa plataforma que abençoa vidas. Deus abençoe.